Boa noite a todos. Estamos começando aqui mais uma live do CEDIF, a gente conversar um pouquinho sobre mais um assunto relacionado à gastroenterologia. Esperar o pessoal começar a entrar aqui. Já estou vendo aqui Luiz Fernando, Vitor, Carla. Vamos lá, hoje a gente vai fazer uma live para conversar com vocês sobre intolerância à lactose e alergia ao leite. Na verdade, esse foi um tema escolhido pela doutora Priscila, onde ela comentou comigo que é um dos questionamentos mais frequentes no consultório dela. Existe ainda muita dúvida em relação a isso. O que é uma coisa, o que não é outra, se precisa remédio para um, se o remédio é diferente para outro. Ou seja, a gente vai trazer aqui bastante informação sobre isso para vocês. E, na verdade, para mim também é um grande prazer, porque há muitos anos que eu não vou ter uma aula de gastropediatria, né? Eu não vejo criança, não atendo criança. Quando ligam para o consultório para ver criança, realmente eu corro, é uma outra medicina. E agora vou ter o prazer de aprender com você. Vou ficar aqui sentado na cadeirinha, babando aqui para absorver seus conhecimentos. Vamos Tá? tentar, Então, vamos tentar tirar a dúvida de todo mundo. essa é a ideia. E para quem está entrando, para quem está na live com a gente, uma coisa importante é que o objetivo da live é tirar dúvida do pessoal. Então, se vocês tiverem dúvidas, quiserem esclarecer alguma coisa, coloca a pergunta aqui, que a gente vai tentar responder na medida do possível, a gente conversando vai tentar responder. Então, coloque aqui na live que o objetivo também é esclarecer as dúvidas de vocês, tá bom? Então, vamos começar. Vou passar a palavra para a doutora Priscila. Priscila, se apresenta. Priscila é gastropediatra lá do CEDIF. Apresenta o seu currículo. E, por favor, a palavra é com você. Divirta-se. Obrigada. Primeiramente, queria agradecer o convite do Wilson e da CEDIF, que é um prazer trabalhar com todo mundo lá, que eu acho que eu sou a caçulinha lá do pessoal, mas vim aqui para agregar um pouquinho do meu conhecimento. E me chamo Priscila, eu sou pediatra, tenho residência em pediatria pelo Hospital da Criança Pronto Baby aqui no Rio de Janeiro, com título de pediatria pela Sociedade Brasileira de Pediatria e pós-graduada em gastroenterologia pediátrica pelo UFRJ. Então é isso. Então vamos lá, vamos começar nossa pequena explicação aí, porque é um tema grande, mas não é tão complicado, mas gera muita confusão. Manda aí, eu fiz um roteirinho aqui para eu não me perder, porque como eu sou muito tímida e eu estou muito nervosa, eu deixei separadinho aqui, tá? Então, se eu olhar pode relaxar, lado... vamos bater papo, vamos conversar. Então, a primeira grande dúvida é a diferença entre a alergia à proteína do leite de vaca e a intolerância à lactose. Muitas das vezes eu recebo lá no consultório assim, doutor, eu vim aqui porque o pediatra, e isso não é dúvida só de leigo não, é dúvida até da pediatria geral. Antes de eu ser especialista, eu também tinha a mesma dúvida. Eu vim encaminhada porque meu filho está com suspeita de alergia à lactose. Então, essa aí é a primeira interrogação, que é a maior de todas. Vou começar falando que não existe alergia à lactose. O que existe é alergia à proteína do leite, tá? A lactose é o açúcar do leite. Então, não existe alergia, existe a intolerância à lactose. A principal diferença, na alergia à proteína do leite, o nosso corpo ele reconhece a proteína do leite como uma substância estranha. Então, ele reage de algumas maneiras. Ele produz células inflamatórias, anticorpos para combater aquela substância estranha do nosso corpo. E com isso vem os sintomas e tudo mais. Já a intolerância à lactose, o nosso corpo ou ele não produz, ou ele produz de forma pouca, insatisfatória, a lactase, que é a enzima, que é uma substância. Vou tentar não usar muito termos médicos. É uma substância que ela degrada a lactose, que é o açúcar do leite, para que o intestino consiga absorver e a gente não fazer nenhum sintoma, tá? Perfeito. Então a gente tem, pelo que você está me falando,
o leite tem duas substâncias, duas coisinhas no leite, né? Sim. O leite é constituído pela lactose e o leite é constituído pela proteína. Isso, Tá? são as duas principais substâncias do leite. Então, o que você vai falar é uma alteração da criança em relação à lactose, que é um tipo de doença, e a outra é uma alteração em relação à proteína, que é outro tipo de doença. Isso, são duas doenças distintas, totalmente diferentes. Perfeito, Tá? manda ver, manda ver. Deixa eu voltar aqui. Tá. Então, vou falar um pouquinho da intolerância à lactose, que para explicar, ela é um pouco mais simples, tá? Então, quando a gente tem a deficiência ou a não produção da lactase, que é a enzima que degrada o açúcar, que é a lactose, a gente não absorve e ele fica em excesso, principalmente no intestino, e nisso começam os sintomas. Isso pode acontecer geralmente criança prematura, abaixo de 34 semanas de idade gestacional. Isso é comum de acontecer, tá? Ele não digere, a criança tem diarreia, desconforto, distensão abdominal, mas esses são sintomas que eles passam, tá? Eles não são para sempre. Conforme a criança vai crescendo, mesmo ali nos primeiros mesinhos de vida, a produção da lactase já vai voltando ao normal e a criança fica sem sintoma. E existe a deficiência de lactase congênita, que é desde o nascimento, mas isso é uma coisa muito rara. Eu não tenho não é o mais muitos, comum, né? Não é o mais comum. Eu não tenho muitos anos de experiência, mas mesmo na época da especialização no hospital escola, eu lá nunca vi deficiência congênita de lactase, tá? Tem uma outra situação que é a baixa produção de lactase que começa a acontecer depois do desmame. Isso é comum acima dos 5 anos de idade, mas ela começa a piorar na adolescência e na vida adulta. Por isso que, para vocês, deve aparecer muita gente com queixa de distensão abdominal, depois que come o leite. Mas isso depende também muito da pessoa, do trânsito intestinal, da quantidade de laticínios, né, de leite e derivados que a pessoa consumiu. Porque se a gente for consumindo em formas fracionadas, na maioria das vezes, a maioria das pessoas, elas não geram sintomas. O problema é quando é um boom de leite derivado que o intestino não consegue absorver. Então, isso existe muita queixa, mas tem pessoas que são mais sensíveis do que outras. E uma quarta, que é muito comum até para mim, é uma intolerância à lactose secundária, geralmente secundária a infecções intestinais, até a própria alergia à proteína do leite, que pode ocasionar uma inflamação no intestino. E isso acaba que dificulta a produção da lactase, por conta das vilosidades, são detalhes, mas que não vou entrar nesse mérito. E tem essa intolerância à lactose, só que também é transitória. Conforme o processo infeccioso, aquela alteração que teve no intestino melhora, em torno de 1 mês, isso vai voltando ao normal. Então, pelo que você está falando, a mais comum é a intolerância à lactose, onde a criança ainda não tem a enzima, mas com o crescimento ela vai passar a ter a enzima. Então, pelo que você está falando... As duas, deixa eu só te interromper. As duas mais comuns, para mim, né? São a do prematuro, que é quando abaixo de 34 semanas de idade gestacional, que também é transitória, conforme vai crescendo, a produção volta. E secundária a alguma agressão que teve no intestino. Parasitose, infecção intestinal, doença celíaca, que é um outro assunto, que é intolerância ao glúten. Quando tem agressões dessas no intestino, podem ocorrer intolerância à lactose, mas são formas transitórias. Então, pelo que você está falando, essas duas formas mais comuns de intolerância à lactose, a criança tem alteração, mas na maioria das vezes volta a tolerar o leite, volta a beber o leite, é isso? Sim, sim. Quando é por forma de... Teve uma agressão no intestino, geralmente gastroenterite e as verminoses, melhora, mas ainda fica 1, 2 meses tolerando pouco. Então, aí, vou chegar nesse mérito do tratamento, vamos por partes para a gente não embolar tudo. Tá bom, então tá. Então, segue aí. Eu já tenho uma pergunta aqui. Quer falar? Pode falar. Tem a pergunta aqui da
da Joelma. Meu filho, desde pequenininho, tem dermatite atópica. O leite pode estar cooperando com isso? Que Pode. boa pergunta, hein? Que boa pergunta. Já responde logo. Depois você segue Pode. aí. Então eu vou falando e vou respondendo Beleza, as coisas ao depois mesmo a gente tempo, segue, mas tá? a Joelma já quer saber aqui, tem que responder para a Então, Joelma. porque o que acontece? A alergia à proteína do leite é minha paixão, minha preferida. Ela existe, são 3 tipos de alergia à proteína do leite, tá? Ela é o primeiro tipo, ela é mediada por IgE, que é o anticorpo que é liberado, tá? Deixa eu te interromper um pouquinho, porque o pessoal está entrando. A gente falou um pouquinho da intolerância ao leite, tá? Então a gente falou um pouquinho. Agora a gente está mudando um pouco e vai falar da alergia às proteínas do leite, que é o que a gente vai comentar um pouquinho agora. Então a gente está falando já de uma segunda doença, tá bom? Então pode Se quiser mandar, deixar a pergunta para intolerância aí, depois a gente volta. Tá, não, tem outra que tem impulsão. Relaxa aí, responde essa aí rapidinho, manda ver. Então, eu vou explicar um pouquinho antes os 3 tipos para eu chegar nessa parte da dermatite atópica, tá? Senão Isso aí, certíssimo, perfeito. Então são os 3 tipos. Mediada por IgE, que é o anticorpo que é liberado quando o corpo reage, que é o anticorpo, a imunoglobulina do tipo E, tá? É a não mediada por IgE, porque é a liberação de células inflamatórias, e é do tipo misto, que é uma misturinha desses 2, tá? O que acontece? Na mediada por IgE, a criança tem uma reação alérgica mais grave e mais persistente à proteína do leite. A gente chama até ela de uma reação imediata, que ela ocorre de segundos a até 2 horas logo após a ingestão do leite, tá? Nessa, ela pode ter urticária, que são aquelas placas vermelhas na pele. Pode ter o angedema, que é quando enche a boca, enche os olhos, o tal famoso edema de glote, que as mães têm super medo, tá? Pode ocorrer alguns sintomas respiratórios, tá? Como rinite, prurido nasal, prurido ocular, lacrimejamento. Esses sintomas respiratórios podem ocorrer, só que esses sintomas respiratórios, quando ocorrem, eles raramente são sozinhos, tá? Na maioria das vezes, ou tem já reação cutânea de pele, com urticária, angioedema, ou também tem sintoma gastrointestinal associado, que é dor abdominal, distensão, diarreia, pode ter vômito. Geralmente o vômito na IgE imediata é um vômito em jato. Ele, na maioria das vezes, ele é muito imediato, tá? Falando da não mediada por IgE, que é sem a célula do anticorpo, da imunoglobulina E. Esse, ele tem os sintomas estritamente gastrointestinais. Então, diarreia, pode ter muco ou sangue, ou pode só ter diarreia. Sangramento nas fezes, às vezes vem só raiazinha de sangue, às vezes pode vir sangue vivo nas fezes. Dor abdominal, vômitos, regurgitação em excesso, irritabilidade, deficiência no ganho de peso, perda de peso, a criança recusa a mamada, assadura é importante, não é assadurinha comum não, é uma assadura que não resolve facilmente, tá? É o segundo tipo. Não sei se eu estou conseguindo ser clara. Tá, não, certo. Na verdade, você está querendo dizer que existe uma forma mais grave, tá? Sim. Mais imediata, onde às vezes pode ser até uma urgência. Isso. Né? Mas existe uma outra forma também, onde os sintomas são mais lentos, onde a coisa pode ser um pouco mais arrastada. Isso. Ela pode acontecer de dias até semanas. Mas existe uma forma mais grave, mais rápida. Qual geralmente... das duas tem associação com a dermatite atópica da pergunta dela? Como é que é isso? A Joelma está aqui ansiosa. O tipo da IgE mediada, que é essa mais grave, geralmente ele não fica nem com o gastroenterologista. A gente encaminha ao alergista. Às vezes os dois acompanham juntos, mas na maior parte das vezes sai do meu contexto, porque tem pouco sintoma gastrointestinal. A maior parte é cutâneo e respiratório. O que fica mais comigo é o tipo misto e o tipo não IgE mediado, que eu já falei.
O tipo misto, que vai entrar na pergunta da Joelma, Isso. é uma misturinha dos dois, tá? Ele tem sintoma gastrointestinal e tem sintoma respiratório também, tá? E nesse aí, o que vem de destaque, primeiro sintoma que vem lá no livro, quando você vai lá, APLV, alergia à proteína do leite de vaca, do tipo misto, dermatite atópica, ressecamento e descamação da pele. Quem tem dermatite atópica tem que ficar de olho se tem intolerância, se tem alergia ao leite. Sim, pode ter relação. Ó, tem uma outra pergunta aqui da Daniele Brizo. Pode acontecer da criança com alergia à proteína do leite se curar da alergia, mas se tornar intolerante à lactose? Boa pergunta essa, hein? Então, boa mesmo. É uma boa notícia. Alergia à proteína do leite não é para a vida toda, tá? A do tipo que é o mais grave, da reação de pele, a que eu falei que é mais acompanhada pelo alergista, ela é não na maior parte das vezes, mas a criança demora um pouco mais a melhorar. Tem crianças que ficam com reação até 4, 5 anos de idade, tá? O outro tipo, que é mais gastrointestinal, que é o não IgE, ele em torno de 1 ano de idade, ele tende a melhorar. E a gente consegue voltar aos poucos o leite para a criança. O tipo misto é sempre uma surpresa, porque os sintomas, eles é uma mistura dos dois, então a gente tem que observar de perto para poder ver a recuperação. Mas a boa notícia... A boa notícia é que você não está é dando para aí sempre. Que a maioria das crianças ficam curadas da alergia ao leite. Ficam curadas. Tá. Umas demoram mais do que as outras, principalmente na que faz reação cutânea, na alergia que é mais grave. Certo. Essa demoram mais a melhorar, tá? E pode falar, desculpa. E sobre desenvolver intolerância depois de ter melhorado da alergia, pode, mas não necessariamente foi devido a ele ter tido um quadro de alergia ao leite. Pode ter relação porque o intestino fica inflamado. Mas se ele tiver feito uma dieta certinha, o tratamento correto da alergia, não ter feito reexposições ao leite sem orientação médica, ficou sem sintoma, mais de 1 ano, a alergia melhorou por completo, é difícil de ter sido essa intolerância tardia por conta da alergia à proteína do leite. Perfeito. Uma coisa que eu acho que eu poderia já falar de alergia ao leite de vaca, é que uma das causas do leite de vaca, eu estou te falando isso porque eu fui estudar para poder te perguntar e orientar o pessoal. Uma das principais causas de alergia é a introdução rápida do leite de vaca. Ou seja, pelo que eu entendi, eu acho que é importante falar para o pessoal, as mães que não querem, não quero amamentar, não quero dar o leite, já quero introduzir o leite porque amamentar dá trabalho, eu acho que é uma conduta que tem que ser revista para evitar isso, não é? Sim, muito. Então, sim, reforça a nossa isso briga... com as mamães aí, reforça isso com as mamães. Eu vou até chegar na parte de como a gente faz o tratamento, mas assim, uma grande briga da gente é até em relação na maternidade, tá? Porque muitas maternidades não têm aquela paciência de ter uma enfermeira, a pojadura que é descida do leite demora, aí fica naquela se a glicemia da criança vai cair e já quer introduzir a fórmula, fazer o danado do copinho já na maternidade. E essa exposição precoce ao leite de vaca, isso propicia e tem uma facilidade maior da criança desenvolver a alergia, sim. Exatamente. Eu sou testemunha, porque minha segunda filha, ela teve o neném, e aí o neném foi para o quarto, a minha esposa ainda não tinha leite, daí para não chorar, a própria enfermeira já tacou a mamadeira para o neném, e sem falar nada com a gente. Não, exatamente. O que acaba já tacou acontecendo... a mamadeira lá, e a gente, só que, e olha que eu sou médico, eu fiquei olhando aquilo, não tive reação. Daí depois eu falei com o pediatra e vi, ou seja, não é uma conduta correta, né? Não. E assim, às vezes as mães não sabem mesmo. Porque às vezes pega, leva lá para o berçário, ou antes de levar para a mãe já faz, não informa antes. E eu tive a experiência de... Não tive uma má experiência não na maternidade, foi ótimo, eu tive uma enfermeira maravilhosa, mas eu tive dificuldade de amamentar depois. Depois eu tive a necessidade de fazer a introdução de fórmula, mas foi por necessidade.
Então, porque assim, a amamentação não é fácil, é uma coisa difícil, é complicada, depende da cabeça da mulher, do corpo, é um todo. Então, não eu vou chegar aqui e falar assim, não, tem que amamentar exclusivamente. Tem gente que consegue, tem gente que não consegue, cada um tem seu motivo. Só que assim, no que a gente puder, a gente tem que evitar a introdução do leite de vaca precoce. Leite de vaca é o que eu falo, muitas pessoas não acham. A fórmula infantil para a criança é derivada do leite de vaca. Não é o leite de vaca de caixinha, não estou falando disso, estou falando da fórmula. Ela é um leite de vaca, é uma proteína íntegra do leite de vaca. Então, a gente tem que evitar isso. Tá. Eu tenho uma outra pergunta aqui, eu acho que a gente vai nas perguntas aqui, que eu acho que tá mais legal. Tá mais legal. Ó, e essa pergunta é novamente, a gente tô vendo que você tinha razão, a gente vai ter que tocar no assunto para as pessoas entenderem o que é intolerância ao leite, o que é alergia ao leite. Então, a Yasmin aqui está perguntando, é possível ter intolerância ao aleitamento materno e não ter o leite adaptado, ou seja, a fórmula, ou vice-versa? Intolerância ou alergia? Eu acho que eu não, ela botou isso que eu quero que você organize. É possível ter intolerância ao aleitamento materno? Isso não existe, né? Não existe. O que pode intolerância acontecer... ao leite de vaca, ou seja, beber o leite de vaca, você vai ter intolerante. Isso. Tem criança que é tão alérgica que se, mesmo não ter tido contato com a fórmula na maternidade, só está no leite materno, tem criança que ela tem a facilidade de ser tão alérgica que mesmo a mãe bebendo leite, consumindo laticínios, derivados, passa alguma proteína pelo leite, tá? E a criança pode reagir ao leite da mãe por conta do consumo materno. Não porque ela está tendo alergia ao leite da mãe. Isso tá? aí, boa. Existe até crianças que são deficiências genéticas, é um assunto mais complicado, que fazem alergia ao leite materno, mas isso é não é assunto... Não é o mais comum, né? Não, olha aqui que legal, olha aqui que legal, Priscila. A Salles Rosemary, ela botou aqui, meu bebê está com 2 anos e 4 meses, ainda não está curado, porém totalmente estabilizado há um ano e meio. Ele tem alergia IgE mediado. E é exatamente isso que você falou, né? Fica tranquilo, Salles, que vai curar. Vai melhorar. Vai sair dessa, exatamente. Vai sair. Muito bom. Continua a dieta, não fura a dieta, sempre de olho aberto. Eu sei que escola, agora não está tendo, mas escola, festinha, às vezes familiar não entende, quer dar as coisas, coitadinha da criança que vai ficar com a reação, porque se furar a dieta, a reação tende a melhorar mais tarde ainda. Tá. Você pediu e aqui vai ter, um pediatra amigo, o Abreu Freitas, está fazendo uma pergunta para você. Você que queria pergunta de médico, né? Foi boa. Ele está dizendo assim, como especialista, você acredita que existe um excesso de diagnóstico pelo pediatra geral de intolerância à lactose e alergia à proteína do leite? Muita coisa. E ele complementa, em que momento sugere o encaminhamento ao especialista? Pergunta legal. Então, o que acontece? Muitas vezes, até que eu não tenho recebido muito não, tá? Mas muitas vezes tem criança que tem muita regurgitação, muito refluxo e acaba caindo para mim com a hipótese de ser alergia. E na maior parte das vezes não é o refluxo fisiológico, tá? Mas é porque tem muitas outras coisas envolvidas ali de doenças gastrointestinais que acaba que como a alergia à proteína tá no auge, assim, se fala muito, acaba que a primeira coisa que você pensa, teve distensão, teve diarreia, teve sangramento nas fezes, já parte para fórmula especializada, se não tiver no seio materno, tá? Perfeito. O que acontece também? Muitas vezes eu recebo crianças que têm um diagnóstico, até um diagnóstico feito corretamente, mas vem com um tratamento errado. Aí acaba vindo para mim porque não está melhorando os sintomas. Mas é porque porque o que acontece? O tratamento da alergia à proteína do leite, existem 2 coisas. Quando a mãe está em aleitamento materno exclusivo, só no peito, quem tem que fazer a dieta de isenção, tirar totalmente a proteína do leite e os derivados, os traços de leite da dieta é a mãe. Isso é uma coisa muito complicada, porque eu, geralmente, nas consultas, eu entrego uma lista
de alimentos que possuem leite, algumas substâncias que as pessoas não sabem que são derivadas do leite e que acabam consumindo. Eu falo muito de salsicha, mortadela, embutido, isso tem leite e muitas pessoas não sabem. Não sabe. E continua consumindo, fura a dieta e a criança não melhora. Então, o importante é amarrar muito a dieta da mãe, muito, tá? E quando a mãe está nessa dieta rígida e rigorosa, uma coisa muito importante é a gente repor cálcio para a mãe. Porque essa aumenta um risco grande de osteoporose nas mães, porque elas têm que ficar um longo tempo sem leite e derivados. E a gente tem que repor cálcio para essas mães, tá? Já no caso das crianças que não são amamentadas no leite materno, o que eu recebo muito do tratamento que eu estava falando, do erro mais comum, é o erro com as fórmulas. Porque lá, como que eu faço? Existem protocolos, mas acaba que cada gastroenterologista segue o que funciona melhor. O que eu faço? Eu sempre começo com uma fórmula que é extensamente hidrolisada, tá? Que já é a proteína quebrada, degradada do leite. A maioria das crianças, elas respondem bem e a gente permanece naquela fórmula, tá? Essa fórmula tem essa fórmula com a lactose e sem a lactose. A gente começando com a extensamente hidrolisada com a lactose e a criança respondendo bem, a gente para por aí. A gente permanece com essa dieta por 2 a 4 semanas. A criança ficando bem, respondeu ok, provavelmente alergia à proteína do leite, tá? Perfeito. E o que os protocolos preconizam? Que a gente retorne e faça o teste de tolerância com a criança, retornando a fórmula comum para a gente observar se vai haver novamente o sintoma, tá? Havendo sintoma, confirma e fechou o diagnóstico. Perfeito. Agora, essa volta da proteína do leite, ela pode voltar e fazer uma reação grave, IgE mediada, alguma coisa desse tipo? Vocês não ficam com medo disso, não? Então, como eu te falei da IgE, que acaba que o alergista que maneja isso, as crianças que eu atendo de IgE mediada, a gente não retorna a forma. Ah, perfeito. Tá? Então, as formas tardias você retorna sem problema. Legal. Mas assim, legal. Isso é uma confirmação do diagnóstico. Se eu ver que a gente começou a fórmula, mudou a dieta, a criança melhorou, ficou bem, muitas das vezes eu não retorno a fórmula para ter a certeza que era. Eu sigo, a criança fica assintomática a partir de 6 meses sem sintoma nenhum com a fórmula, a gente já pode fazer a reintrodução para a criança da proteína do leite, para a gente ver se ela vai responder. Mas nas formas imediatas, que é a alergia IgE mediada, a gente não faz isso. E quando a gente faz isso, que ela fica em dieta e a gente vai voltar para ver se ela já chegou à cura, se ela já está tolerando a proteína do leite, geralmente a gente faz em ambiente hospitalar ou no consultório com todo o aparato para, se houver uma reação, a gente já tratar a criança ali. Mas pelo que você está me falando aí, até de uma forma tranquila, a maioria das crianças, com 2, 4 semanas, ficam bem e se recuperam e seguem em frente, não é isso? Isso. Aí o que eu ia falar mais sobre a fórmula. Isso da extensamente hidrolisada. Só que algumas crianças, elas, mesmo com a extensamente hidrolisada, elas acabam tendo sintoma. Aí o que a gente faz? A gente passa para o outro passo, que é o aminoácido livre. Que aí não tem chance da criança reagir. Tá? De forma alguma, porque já é aminoácido, não tem nada de proteína do leite de vaca, tanto que a fórmula tem um cheiro até ruim, tem até cheiro de whey protein, aquele cheiro ruim, tá? Porque é aminoácido puro. A gente passa para essa fórmula. Passou para essa fórmula, ficou bem, ok, vida que segue, vai continuar com aminoácido. Existem também algumas outras fórmulas, que é a fórmula hidrolisada de proteína de arroz, que é uma coisa muito nova, tá? Ela é nova, ela foi lançada há pouco tempo, mas é uma coisa que eu até utilizo, às vezes, pelo custo do aminoácido, que ela é um pouco mais barata. Isso que eu ia te perguntar, o mais comum, que é a hidrolisada, 2 semanas, quanto é que sai isso para o bolso da mãe? É uma coisa absurda? Só para o pessoal ter uma ideia. Em torno aí de R$200, 180 uma lata. Isso dá o quê? Gasto de quê? Diário, semanal? Isso porque assim, vai depender muito do que a criança consome. Então, eu não tenho nem como te quantificar o quanto que ela vai gastar por dia, por semana. E o aminoácido gira em torno de R$300 a lata, e é uma lata de 400 gramas, daquela pequenininha.
Ó, tem Então, pergunta aqui pra caramba. Ó, a hamburgueria Fominha aqui falou, ó, o que eu falei aqui aconteceu com ela. O neném dela nasceu lá e já botaram já a fórmula na chuquinha pro neném dela quando nasceu, ó. A Marta Filippo, ela está perguntando aqui, ó, meu filho teve doença de Kawasaki com 6 meses. Com 2 anos apresentou alergia à proteína do leite. Fizemos tratamento. Meu filho hoje tem 7 anos, mas preciso ainda monitorar o leite. Será que ele é alérgico ou intolerante? Qual foi o tipo de reação que ele teve? Pelo que eu botou aqui, a médica falou que tem alergia à proteína do leite. Se Pois tem alergia à proteína do leite... Pois é, mas assim, como que ele fez já tanto tempo depois do Kawasaki, provavelmente não tinha relação. Mas, assim, é importante saber qual o tipo da reação, porque às vezes só foi uma reação gastrointestinal, então pode ser uma alergia à proteína do leite, mas se foi uma reação cutânea, tem aquelas duas diferenças também. Diferenças para ver, né? Então tem que conversar direitinho lá com o médico dela. Ó, a Tatiane tá perguntando. Posso ir? Tô te estressando? Pode, não. Pode, tranquilo? Tá legal. Ó, Tatiane está perguntando, o tratamento da alergia à proteína do leite envolve medicação ou é apenas com a dieta? Você já falou aí, dieta, né? Só dieta. Dieta resolve, e assim, o que é melhor o que eu amo de paixão é quando a mãe está só no peito. É uma dieta trabalhosa, só que é barata, né? De graça. Olha que legal, ó. Isso é que é legal fazer uma live dessa, o pessoal botar isso. Ó. A Tayer tá botando aqui, doutora, o meu bebê tinha, não sei se foi um ou outro, né? Hoje em dia, ele toma leite normalmente, não dá mais reação. Olha que maravilha, viu? Ó, tem elogio aqui para você, doutora, você é 10, ó, tem elogio para você. Ó, obrigada. Pergunta aqui interessante, de novo da Salles. E em relação a essas alterações do leite e o uso da fórmula de soja? Quando eu falei de arroz, eu ia até falar sobre a soja. Isso. A gente usa, só que a gente só pode usar acima de 6 meses de idade, tá? Mas existem algumas crianças que reagem à soja. Perfeito. E falando de leite, para tirar dúvidas maiores assim, às vezes fica com muita dúvida. Posso dar leite de cabra, leite de qualquer outro animal? Não. Porque a proteína é muito similar e na maior parte das vezes também causa a mesma alergia que o leite de vaca. Perfeito, tá ótimo. A Luíse, no iniciozinho aqui, já mandou uma pergunta se esses medicamentos para intolerância à lactose, ou seja, que são as enzimas, né, do leite, se isso realmente funciona. Então, agora a gente está falando de intolerância ao leite. Isso funciona? Funciona. O que acontece? Quando a criança, o paciente, ele tem ou uma deficiência ou mesmo não produz a enzima, existem hoje no mercado a lactase, tanto em comprimido mastigável, existem gotas, que é a lactase mesmo, é a enzima. A gente vai ingerir, a gente pede que a ingestão seja imediatamente antes de quando for consumir o alimento que tem a lactose, tá? Que aí não vai fazer nenhum sintoma, não vai ter distensão, não vai ter diarreia, não vai ter náusea, nada daqueles desconfortos que acontecem quando a pessoa é intolerante. Perfeito. Te cortando, hoje no mercado tem uma gama extensa de produtos sem lactose. Então, hoje é muito mais fácil de você viver com uma intolerância. Tá. Agora, existe também essas alterações. E existem uns produtos chamados lac-free. Tudo que vem em termos em inglês eu tenho medo, né? Porque eles querem que a gente compre para gastar dinheiro, né? O que são esses produtos lac-free? Isso ajuda na intolerância à lactose? Então, foi o que eu acabei de falar. As pessoas que são intolerantes, elas podem consumir. Mas, além de estar lá lac-free, olhe atrás o rótulo e vê realmente se não tem lactose. Porque, às vezes, a propaganda é enganosa e a pessoa vai ter desconforto depois de consumir. Tá? Mas o consumo está liberado desses alimentos assim, pro intolerante. Lembrando que muitas vezes, outro erro que eu já recebi várias vezes, chega a criança para mim com a fórmula 0 lactose. E não é isso. A criança com alergia à proteína do leite chega lá no consultório, a doutora mudou a fórmula, tá tomando fulano, não vou falar, né? Tem uma marca aqui,
mas é lá o tal sem lactose. Não adianta, porque a proteína está íntegra e só está sem o açúcar do leite, que é a lactose. Se é alergia à proteína do leite, a criança vai continuar com o sintoma. Exatamente. Então, reforçando, as pessoas que entraram depois, o leite tem duas substâncias, que é o que a gente está conversando aqui, principais. A lactose, onde você tem uma intolerância, e existem as proteínas, onde você tem alergia à proteína. Então, são duas doenças diferentes, vocês precisam entender isso. E tem uma outra coisa que eu queria botar aqui, a gente está dando uma porção de dica, a gente está falando uma porção de coisa, Lacfree, de produtos, mas, por favor, anotem tudo isso e levem para o pediatra de vocês. Não saiam daqui anotado e passar no supermercado, comprar, pelo amor de Deus, não façam isso. Anotem no papel e falam lá. Eu assisti a live lá da doutora Priscila com o doutor Wilson, eles falaram isso aqui, não sai para o supermercado para comprar nada, pelo amor de Deus. Cada organismo é de uma maneira, né? Sabe como é que é essas coisas. Nós não estamos aqui para ser o Google, nós estamos para orientar vocês tirarem a dúvida com os pediatras. Aí tá com distensão, quando come leite, não tá tolerando, já vai lá na farmácia, eu quero aquela enzima lactase lá, porque eu escutei doutora Priscila e doutor Wilson falando que tem que tomar a enzima. Não, nada disso. Leva as dúvidas lá para o pediatra para conversar. Ó, tem mais uma pergunta aqui da Daily. Ela pergunta, minha bebê vai fazer 6 meses de aleitamento exclusivo materno. Porém, a pediatra acredita que ela tenha alergia à proteína do leite. Ela só apresenta problemas gastrointestinais. O que você acha disso? Então, mas aí a gente precisa saber, é difícil, né? Porque a gente precisa saber quais os sintomas, o que ela está tendo, o que ela está desconfiando, se ela desconfiou, por que ela não encaminhou para um especialista para ver se realmente era alergia, se ela mexeu na dieta dessa mãe, eu não sei se ela já mexeu na dieta dela. Ou seja, isso que a pediatra está falando não é impossível, né? Não. Mas assim, uma coisa muito importante que a gente fala, tá? Quando a criança tem alergia à proteína do leite e falou dos 6 meses, eu lembrei. Chega nessa parte de aleitamento materno exclusivo ou até na fórmula, antes de 6 meses, não é para fazer nenhum alimento, nada disso. Vai começar a alimentação complementar. Não existe aquele mito de, não vou dar certos alimentos, porque esses alimentos, como ela tem alergia à proteína do leite de vaca, ela também pode reagir. Tipo ovo, peixe, camarão. Não, são coisas diferentes, tá? Vai fazer a introdução normal, só sem o leite e derivados, mas o restante vai seguir normal. Normal, beleza. Ó, tem uma outra perguntazinha aqui muito legal, da Mimizinha. Doutora, meu filho está fazendo uma dieta, tirando todos os alimentos com lactose. Porém, ele está agora tomando uma medicação homeopática, sendo que o veículo é a base de lactose. E aí a gente vai entrar numa discussão em relação às coisas que têm lactose, em comprimido, essas coisas. Isso tem algum problema? Tem, assim, se ele tem intolerância e está fazendo a dieta sem lactose, tem algumas medicações que possuem. Mas assim, como a criança geralmente ela não digere bem, mas depende muito da quantidade, a medicação eu acho que não interfere em muita coisa, porque é uma quantidade muito pouquinha, tá? Mas eu acho que não haveria problema nenhum, não, ele tomar essa medicação, porque mesmo sendo veículo, é só uma diluição da medicação, então é pouquinho, é uma quantidade pequena e ele não tem, como a gente chama de agalactasia, não tem deficiência total de lactase. Se ele tiver uma deficiência total de lactase, aí não pode. Mas assim, como na maior parte das vezes é uma deficiência, uma baixa quantidade de lactase, não haveria problema nenhum em consumir, porque é uma quantidade pouca. Né? Exatamente. E uma pergunta aqui, eu até vou juntar também depois com uma minha. Quem viu? A Tatiane está pegando. Produtos como sabonete, shampoo, hidratante, que tem leite em sua composição, também não podem ser... boa, né? Também não podem ser usados pela criança que teve dermatite e pela mãe. Ou isso é mito? Então, dermatite se ela tiver alergia à proteína do leite, tá? Isso. Se ela teve alergia à proteína do leite, que teve reação de pele, ela não pode consumir nenhum produto na pele que tenha leite. Nenhum, nem sabonete, nem creme, nem nada. Tem algumas crianças que elas têm a reação
tão importante ao leite, essa reação IgE mediada, que às vezes, se ela estiver num ambiente que você está fervendo o leite, a criança faz reação. E aí, então, ela não precisa nem da ingestão. Mesmo ela tendo só na pele e fazendo isso, ela vai passar a ter sintoma gastrointestinal também? Não, é mais o cutâneo. Mas o cutâneo, a pele piora, né? A pele piora. Muito bom, legal. E uma outra coisa, parece bobeira, mas não é. É que a gente fala, olha, cuidado com... tem alergia à proteína do leite. Mas será que pode comer a carne da vaca? Pode. Pode, né? Pode. Isso aí. Exatamente. É assim, existem... Essa dúvida existe, né? Muito. Já chegou o paciente no consultório. A vaca me dá o leite, tá ruim. Imagina a carne, né? Não, são proteínas diferentes, tá? O que acontece? Eu já recebi muitos pacientes no consultório, assim, fazendo uma lista de uma dieta estrita, sem várias coisas, comendo carne de rã, porque existe uma outra escola que pensa dessa maneira, tá? Mas já se viu por vários estudos que não funciona assim. A criança que pode fazer alergia à proteína da carne bovina, ela é uma alergia independente da proteína do leite. Ela pode ter as duas, mas não necessariamente, se ela reage à proteína do leite de vaca, ela vai ter reação à carne também. Perfeito. Tá. Então pode comer a carnezinha lá sem problema, né? Pode. Tá bom. Uma coisa importante, principalmente para os alérgicos de IgE mediado, que fazem urticária, que tem o risco de fazer choque anafilático. Utensílios domésticos. Separar... Ia ser agora, eu ia falar agora, exatamente isso. Precisa separar, está aqui na minha mão. Precisa separar os porosos de plástico, esponja de lavar, os de madeira, que são os porosos, todos os que forem porosos, plástico, madeira, a esponja que você lava, isso precisa ser separado. Mas utensílio de metal, prata, essas coisas, isso aí bem lavado não tem problema nenhum. Mas para ser mais seguro, o ideal é separar. Tá, perfeito. Agora, a Joelma de novo aqui, ó. Joelma está brilhando aqui nas perguntas. Teria um exame para fazer onde podemos ter a certeza que a pessoa é alérgica? No caso aí que ela está falando, deve ser, em relação ao tema alergia à proteína do leite. Sim. Existe, tá? Algumas vezes, quando a gente está desconfiando que seja IgE mediada, a gente pode pedir a dosagem da IgE, que é o anticorpo, tá? Da IgE total da criança e da IgE da proteína do leite e dos derivados. Dos derivados não, das outras partes da proteína, que são vários fragmentos. A proteína ela é dividida em várias partes, tá? Quando a gente desconfia, a gente pede. Mas assim, a alergia não IgE mediada, ela vem negativa e isso não significa que a criança não tenha alergia. Aí é o que eu falei, a gente faz o diagnóstico com a prova terapêutica. A gente entra com a dieta para a criança melhorou, ficou bem, passou 4 semanas, está ótima, não teve mais sintomas, ok. Era alergia à proteína do leite de vaca e vida que segue. Aí, às vezes, vem positivo. Quando vem positivo, a IgE mediada. Entendi. Então, em algumas situações, geralmente as mais graves, né? A gente pede um exame de também... sangue, é exame de sangue, né? É exame de sangue. Exatamente. Às vezes a gente pede também para a gente ver como, quando a criança está em dieta, para ver como tá, se ainda está reagindo, se tem IgE alta, para a gente ver se vai ser prudente fazer a reintrodução para ela. Tá, perfeito. E mais uma coisa, deixa eu só te interromper. Pode Às falar. vezes, tem crianças que já chegam para mim com exame de alergia, o IgE positivo, mas elas não têm sintomas. Às vezes, é uma hipersensibilidade que a criança tem para certos alimentos, mas que não causam reação. Isso a gente não precisa tirar da dieta da criança, tá? Perfeito, isso acontece muito com ovo, com outras coisas. Às vezes a criança está comendo, nunca fez reação, mas vai dosar a IgE para clara e gema de ovo e vem positivo. A gente não precisa tirar da dieta. Isso é uma coisa que deve confundir muito a cabeça de vocês, né? Tem aquela lista lá de alergia a 200 coisas, mas isso não quer dizer absolutamente nada, né? Exatamente. Exatamente. Ó, a Daniele aqui está perguntando, e sangue oculto nas fezes? Pode servir de diagnóstico para alergia à proteína do leite? Não. Não, né? Tá, perfeito. Não, porque algumas outras causas, a criança pode ter tido uma diarreia por qualquer outro motivo, qualquer inflamação, uma parasitose, pode vir sangue oculto nas fezes e não ser alergia. Tá. Essa aqui a gente até respondeu, mas acho que vale também, porque as pessoas entram depois,
que a Daily está perguntando. A criança que tem alergia à proteína do leite, geralmente tem alergia à soja? Você já respondeu, Algumas mas crianças rapidinho. fazem, Tá, perfeito. Uma outra pergunta, essa é uma pergunta minha, que eu acho que como pai... Ai, que medo. E mano, Mas é de leigo, né? nada, é de leigo, exatamente. É quando a gente vai no consultório, tanto com intolerância, e lógico que a alergia ao leite parece ser um pouco mais, os sintomas mais intensos, assustam mais os pais, né? Uhum. E a pergunta que a gente quer saber, doutora, pelo amor de Deus, meu filho ou minha filha vai crescer normal? Vai ter o desenvolvimento normal? Ele vai ser normalzinho? Porque é desesperador você estar no peito ali e ver a criança chorando, e às vezes com sangue e distendido. Então, o que dá para dizer? As crianças, para essas crianças, para essas mães, elas vão ter o desenvolvimento dela de forma normal? Vão desenvolver totalmente normal. Fazendo a dieta certa, no tempo certo, vai curar, vai resolver, vai voltar a alimentação toda normal, com leite, laticínio, tudo. Pode comer um brigadeirinho de vez em quando. Não estou falando para dar brigadeiro para as crianças. Olha, tá? vou levar isso lá para o pediatra. Por favor, a doutora liberou brigadeiro, ó. A doutora, a senhora é muito chata. A outra doutora lá libera o brigadeiro. Não, eu sou chata beça. Aí vida que segue, vai viver normal, vai crescer normal. Pode ter intolerância na vida adulta, que não tem relação com alergia no passado. Isso são coisas diferentes. Tá. Uma outra coisa em relação a... Quando a gente fala em leite, a gente sabe que o leite de vaca é um dos principais repositores de cálcio, né? No crescimento ósseo. Como é que a gente pode repor esse cálcio nessas crianças que a gente tirou o leite? Elas têm risco de ter problema de crescimento por causa disso? A gente consegue repor fácil isso? Como é que é isso? Então, na verdade, quando a gente faz a dieta de isenção da proteína do leite, quando é a mãe que faz, a gente repõe o cálcio para ela. E geralmente quando a gente usa fórmula, a maioria das fórmulas elas já vem com cálcio na formulação para não ter esse problema. Porque como a criança vai entrar em dieta, na maioria das vezes tem. Quando não tem, a gente faz a reposição com a vitamina, com cálcio. Perfeito, legal. Isso é importante para a gente não deixar a mãe não ficar sem o especialista, né? Não basta só tirar o leite, né? Tem bastante coisa do leite que é para repor, né? Exatamente, exatamente. Tá. Tem que continuar o acompanhamento. Ó, uma pergunta aqui uma pergunta aqui do Vitor Hugo. Crianças criadas numa dieta vegana são mais propícias a desenvolver intolerância ou alergia à proteína do leite? Existe alguma coisa relacionada a isso? Não, porque assim, não é a dieta que vai fazer com que a criança produza menos lactase. Então, não tem nenhuma relação, não. O que pode ocorrer, porque como não consome, quando for consumir, fazer uma sobrecarga de carboidrato. Que aí vai causar diarreia e desconforto em qualquer pessoa. Porque se for uma criança que consome muita fruta, muitos alimentos que têm muita carga de carboidrato, vai introduzir o leite derivado nisso, pode ter, mas não por conta da deficiência da lactase, não por ser intolerante, mas por conta de uma sobrecarga que o intestino não consegue digerir. Perfeito, tá ótimo. Menina, a gente já tem aí pelo menos mais uns 7, 8 minutos para terminar. Pensei até que eu fosse morrer antes disso. Eu vou... eu acho que você tinha uma lista aí para seguir com essas perguntas. Ah, nem segui. A gente conseguiu, acho que falar com a lista toda de uma maneira extremamente prática, né? Bem melhor. Exatamente. Eu aprendi, eu estou aprendendo. Foi extremamente satisfatório tudo que a gente conversou. E vou deixar para você aí um finalzinho aí de uma mensagem final para todo mundo, para o pessoal. Já até botaram aqui, ó, passou muito rápido, realmente. Se não fosse o Instagram... Beijão, Igor! Se não fosse o Instagram, a gente ia estender isso por mais de 1 hora, não tenho a menor dúvida. Mas passa sua última mensagem para as mães aí sobre intolerância. 3 minutinhos aí para você terminar aí e mandar uma mensagem boa aí para todo mundo. Então, sobre tudo isso que eu falei e qualquer dúvida que tiver sobre tá achando que criança não tá ganhando peso, tá irritada, teve diarreia, apresentou sangue nas fezes, não importa tudo que eu falei aqui. Vai ao pediatra,
Primeiro, tira suas dúvidas com ele, se for necessário. Ele vai te encaminhar para um especialista, mas nunca, em hipótese nenhuma, comece a fazer uma dieta de restrição de leite e derivados por conta própria e nem dieta isenta de lactose por conta própria, tá? Isso é uma coisa que a gente sempre tem que ter o acompanhamento do pediatra ou do especialista, sem dúvida nenhuma. Tá? E eu agradeço a oportunidade. Tá bom? Você tirou meu medo de live, inclusive. Não, eu já marquei uma live com um amigo que foi esse que me falou, foi muito rápido. O Igor Araújo. Para semana que vem, sobre coronavírus na pediatria, porque ele é infectologista pediátrico. Legal, vou mandar para todo mundo que agora beleza, já tô manda para a gente divulgar, que agora todo dia à noite dá para fazer uma, né? Com certeza. Tá bom. Olha, Priscila, muito obrigado. Você foi extremamente didática. Você explicou assim muito claramente, acho que na linguagem que todo mundo queria ouvir. Acho que foi extremamente prazeroso. E o mais prazeroso também é falar de alterações e de doenças que a gente pode dizer, fiquem tranquilos, que tratando direitinho, isso vai melhorar, isso vai ficar curado. Vai, não é para sempre. Pode demorar, mas não é para sempre. Não é para sempre. Os filhos vão crescer bem, vão ter saúde. Então, essa é a mensagem principal. Muito obrigado mesmo. A gente vai continuar fazendo essas lives toda semana. Se vocês quiserem seguir a doutora Priscila... Já vou pensar num outro tema, ó. Já vamos sim. Se vocês quiserem seguir a doutora Priscila no Instagram, o Instagram dela é DRA priaraújo.gastroped. Tá? Também, se quiser me seguir, a gente vai começar a distribuir vídeos com resumos sobre tudo que a gente está falando. Wilson Lemos JR. E divulguem que toda terça e quarta-feira a gente está fazendo essa live aqui do CEDIF, sempre trazendo mais informação. Semana que vem a gente vai falar sobre doença dos rins, com o nosso nefrologista. Então, divulgue aí que a gente tem bastante coisa para mostrar para vocês. Tá bom? Um abraço a todos. Um abraço, Priscila. Boa noite. Tchau, boa noite. Abraço, tchau. Wilson. Abraço, família. Até a próxima live. Tchau. Tchau, valeu, até a próxima. Tchau.